Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos ao episódio 28. Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje nós falaremos sobre questões que discutem as nossas possíveis noções de absolutismo ou relativismo moral, a partir do que seria considerado certo ou errado, buscando compreender se há um caminho para o equilíbrio entre essas esferas. Vamos mergulhar? Vamos! Leonardo Sherman de Sá. Como uma boa linguista, eu adoro nomenclaturas para definir a sociedade. E uma que me interessa bastante nos estudos culturais é Sociedade dos Algozes, que dá conta de perceber o quanto temos nos autodenominado defensores hiperbólicos dos valores éticos e morais que lutam contra um grande mal inimigo e a moral. Estaríamos todos baseados nas nossas próprias crenças, nos transformando em juízes sociais sedentos por postularmos absolvições e condenações em rede? Nesse sentido, eu te pergunto, meu amigo, certo ou errado, para quem? A julgar pelo que a gente ouve na internet, o certo é para mim e o errado é para os outros. Fácil perceber a tentação que a gente sente em se tornar a régua moral da internet. Talvez aí esteja o caminho para entender a ideia de cancelamento na internet. Mas isso é algo mais antigo do que o que acontece na internet. Na verdade, esse impulso de apontar o dedo e dizer isso é certo e aquilo é errado, isso é bom, aquilo é ruim, permeia o nosso convívio social há muito tempo. Tanto é que nas sociedades aqui do Brasil mesmo, tinha aquele fenômeno da vizinha faladeira, que falava daqueles que tinham desrespeitado os costumes da sociedade. Então, isso não é uma coisa nova, né? Tanto é que tem um monte de ditado popular nesse sentido. Tipo, macaco olha seu rabo, a língua é o chicote do corpo. Toda vez que você aponta um dedo, você tem ali 3 voltados para você. Os grandes da filosofia se debruçaram muitas vezes em torno desse assunto. O que é certo e o que é errado? E quem determina isso? É claro, existem muitos pensamentos em torno disso, mas a gente pode colocar esses pensamentos em 2 campos. O primeiro, daqueles que acreditam que existe um certo, eterno, infalível e absoluto. Aliás, se chama exatamente absolutismo moral. Então, o certo é sempre certo, é certo em todos os tempos, em todas as épocas e nunca vai deixar de ser certo. A moral absoluta geralmente é aquela adotada nas religiões, aquela ideia de que existe um certo determinado por algum ser transcendente e os humanos, mortais, devem apenas respeitar essa moral que os transcende. No outro campo tem o relativismo moral, uma linha que acredita que a moral depende da sociedade em que se está e mesmo se a gente observar uma sociedade em especial, dependendo da complexidade dessa sociedade, haverá múltiplas morais dentro dela. Obviamente, qualquer um que queira abraçar e trilhar o caminho das ciências humanas tem o dever de utilizar o relativismo moral nas suas análises. Renato Sherman, vou fazer igual você agora. Você está me dizendo que não vivemos numa luta do bem contra o mal? É isso? Verdade? Não tem assim o bem versus o mal no universo? Eu estou dizendo que para quem quiser ser cientista humano, quem quiser estudar história, sociologia, antropologia, filosofia e até áreas que estão para além das ciências humanas, mas que conversam muito, como é o caso da literatura e por aí vai, não pode acreditar que existe o bem contra o mal, a luta do bem contra o mal, qualquer coisa nesse sentido. Porque senão você vai ser uma porcaria de cientista humano. É claro que a pessoa pode utilizar diversos registros e a gente frequentemente na nossa vida utiliza diversos registros para as nossas diversas atividades. Há uma confusão muito comum nesse campo, que é aquela ideia de que um cientista humano não pode ter religião. Ele pode ter religião, é para isso que existe a liberdade de crença. Entretanto, na hora que ele entrar no campo das ciências humanas, ele tem que saber que ali o que vale é o relativismo moral. Porque será um péssimo cientista aquele que acreditar que o certo e o errado cristão, por exemplo, valia
para a sociedade da Grécia Antiga. Lá em Esparta, valia, não valia, aquilo não existia. Então, qualquer pensamento transcendente, místico nesse sentido, ele tem que ficar de fora de uma análise pautada na racionalidade de uma ciência, como, por exemplo, são as ciências humanas. Vocês perceberam que a literatura não pode ficar de fora da resposta dele porque é golpe baixo, né? O que ele quis me dizer? Claro que não, Karine, tá vendo? Você que estuda literatura nunca pode acreditar em absolutismo moral. Só pra zoar Leonardo Sherman mesmo. É claro que a gente não acredita nessa visão dualística e totalmente polarizada da luta do bem contra o mal. É muito complicado acreditar nesse tipo de coisa porque a realidade é plural. E o que é bem para uma sociedade é terrível para outra. Numa visão racional, a gente deveria caminhar cada vez mais para entender que o limite do que é certo e do que é errado depende de cada uma das sociedades que a gente analisa. Só que isso carrega em si um problema seríssimo. Porque se eu utilizo a ideia do relativismo moral e aplico sem nenhum cuidado, eu começo a achar, então tal atividade é correta porque está inserida naquela cultura. E aí eu começo a pensar numa série de questões muito sérias. Por exemplo, os gregos antigos deixavam bebês que tinham nascido com algum tipo de deficiência à morte. Em algumas sociedades da Grécia Antiga isso era tremendamente comum. Ou então eu acho que a mutilação genital de mulheres em sociedades da África Central é uma coisa legal? Porque se eu começo a dizer que o certo e o errado é sempre relativo à sociedade, eu posso então dizer que aqui nessa minha sociedade o racismo está correto. Ou então aqui nessa minha sociedade nós entendemos que as mulheres são inferiores e está tudo bem assim. É complicado o relativismo moral. Porque se por um lado todo cientista humano ele é obrigado a pensar cada sociedade por si. Por outro, se eu defendo os direitos humanos e se eu digo que aqueles princípios expressos na Declaração de 1948 são importantes, eles são fundamentais e devem ser respeitados por todas as sociedades do mundo, eu estou utilizando uma ideia de absolutismo moral. É claro, não é um absolutismo moral religioso. Mas eu estou dizendo, por exemplo, que a liberdade de expressão é um valor em si e que tem que ser respeitado por todas as sociedades. Você tocou em pontos que eu acho fundamentais para a gente perceber esse julgamento do certo e errado. Primeiro, eu vejo que a gente tem duas dimensões aí para discutir. Uma dimensão que é a mais objetiva, quando a gente fala de documentos que regem essa moral, esses bons costumes, esse certo e errado. E a gente tem uma dimensão abstrata, que são dos combinados que a gente faz de maneira completamente teórica. E aí acho que esses dois pontos são importantes porque quando a gente fala de algo objetivo, de um documento, de uma lei para determinar o certo e errado, é importante perceber como isso vigora socialmente. E isso estabelece para a gente o que você pode ou não fazer dentro dessa sociedade. Você falou, por exemplo, do racismo. Socialmente, a gente lutou bastante para que o racismo fosse criminalizado, a gente tivesse uma lei contra racismo, porque a gente sabe o quanto é importante ter essa lei para a gente chegar para alguém e falar, olha, você não pode fazer comentários racistas. Isso é contra a lei. Além de estar errado por um acordo, né, abstrato, você está errado também porque você está indo contra a lei. Né? O quanto a gente brigou para criminalizar, por exemplo, o assédio, para criminalizar a importunação sexual. Porque a gente sabe que o fato disso virar lei, disso tomar uma dimensão objetivamente errada, seria importante para uma sociedade. Então eu percebo que aí a gente tem uma dimensão importante para considerar. A gente pode relembrar, por exemplo, a lei seca, que foi um mecanismo para criminalizar o fato de você dirigir alcoolizado. E aí lá em 2008 essa lei foi muito importante porque a consciência de que você não deveria dirigir alcoolizado não bastava para evitar acidentes numa dimensão grande. Então vinha a lei ali para te dizer, olha, você está errado porque é contra a lei, não simplesmente porque você bota a sua vida em risco e das outras pessoas. Então essa ideia da lei eu acho que é muito presente na nossa vivência social, no nosso pacto social. O problema é que muitos grupos se colocam de maneira contrária à adoção de algumas dessas leis. Eles querem conservar a estrutura que existia antes.
E, por vezes, quando há uma vitória de uma determinada lei, aquela lei acaba não pegando por conta da dificuldade de fazer com que haja uma conscientização daquele novo certo e errado a partir de uma lei que vem de fora e não de uma lei que provém diretamente da sociedade. Você deu o exemplo da lei seca. A lei seca é um caso de sucesso, porque não só atuou num problema sério que a gente mantinha na nossa sociedade, em pessoas que bebiam e dirigiam, é um problema que ainda existe, mas que está muito menor, mas que também tinha a ver com um clamor social. Porque apesar de ter muita gente que ainda bebe e dirige, tinha todo um grupo de pessoas enorme, gigantesco, que ficava atemorizado toda vez que alguém bebia e dirigia. Então, de certa maneira, a gente tem aí uma conjunção dos dois caminhos. Eu fiquei pensando então naquela outra lei seca do início do século XX nos Estados Unidos, onde houve a tentativa de proibir o consumo de álcool em absoluto. E o que se descobriu é que, apesar de ser possível proibir o consumo de álcool, era impossível garantir que as pessoas não consumissem álcool. Porque rapidamente o álcool que era legalizado se transformou num álcool ilegal, clandestino, e as pessoas que bebiam continuaram bebendo. É algo mais ou menos no caminho da guerra às drogas hoje em dia. Se estabeleceu a guerra às drogas nos anos 70 e o combate absurdo, lutas, inclusive aqui no Rio de Janeiro, tiro para todo lado, e o consumo de drogas só cresceu desde então. Nem sempre esses dois caminhos são tão simples da gente determinar. Quando uma lei provém da moral de uma determinada sociedade, ela é mais facilmente aplicada. O problema é que quando a lei fere o princípio ético que norteia a sociedade, quando o comportamento das pessoas é contrário àquilo que a lei está determinando, quando a lei está buscando estabelecer uma nova moral, nem sempre isso é tão simples de se estabelecer. E quando você fala isso, eu me recordo dessa dimensão abstrata, desse pacto abstrato que a gente faz para uma conduta social, que vai julgar o que é certo e errado. Sempre que a gente toca nesse assunto, eu me recordo bastante da época do carnaval, que a gente já até tratou aqui no nosso episódio 9. Olha só, Leonardo Sherman, a gente está no 27, a gente está falando lá do nosso 9º episódio, lá de fevereiro, hein? Nossa Senhora, éramos apenas crianças e veja quanto crescemos. Meses se passaram desde então, viu? Mas a discussão do carnaval continua atual. Porque vamos pensar assim, quando a gente está lá na época do carnaval, parece que a gente decide socialmente, de maneira abstrata, que naqueles 3, 4 dias, não sei quanto tempo vai durar o seu carnaval, mas que naqueles 3, 4 dias você pode viver a inversão. Então, tudo bem você fazer coisas que em outras épocas seria reprovável. Aí você pensa assim, mas qual é o limite do que você pode fazer? Está decidido? Não está decidido. Quem disse que você tem 3, 4, 5, 6 dias para fazer aquilo que em outros momentos seria reprovável? Não tem ninguém que diga isso. No entanto, você sabe que, fechada a quarta-feira de cinzas, se você tiver hábitos que são liberados no carnaval, mas não no nosso andamento corriqueiro, né, natural e com muitas aspas, você vai ser reprovável. Existe esse código de conduta completamente abstrato. E é interessante a gente entender como ele é abstrato, porque isso dá uma potencialidade para a gente também, enquanto cidadão e enquanto sujeito, para pensar no que a gente está construindo como moral, como ética. São valores totalmente adaptáveis. Então, eles dependem muito do que a gente, dependendo do seu tempo, está chamando de certo e errado. E aí eu vou me remeter aqui historicamente como a gente usa essa noção de moral, de certo e de errado, muitas vezes para justificar certos preconceitos de época, e a gente vai tentar entender por que tal situação era legitimada numa época que a gente briga tanto para mudar. Basta a gente recordar, assim, aquelas frases, aqueles clichês. Uma mulher, na década de 60, não poderia dar a sua opinião em público, porque essa situação era considerada reprovável. E aí, quando você conversa com pessoas mais velhas, você pergunta, por que isso acontecia? Porque sim. Porque era simplesmente um valor na época. Porque era considerado amoral uma mulher dar a sua opinião em público. E é importante que a gente tome essa noção para avaliar o que a gente está chamando de moral e ético hoje. Porque isso é móvel. Isso é móvel. E isso vai variando muito das nossas questões sociais, porque a gente define socialmente o que é moral e ético, e também vai muito de uma crença, né? Eu vejo isso também. Já que o indivíduo está diretamente dialogando com essa sociedade,
vai muito assim de um certo narcisismo. Você falou no início daquela frase maravilhosa, você aponta um dedo, tem 3 apontando para você, e às vezes a gente esquece que esses 3 estão apontando pra gente e acha que a gente é como guardião dos valores e pode apontar o dedo para os outros numa postura completamente narcisista. E a gente faz isso, assim, de maneira muito forte. E a gente percebe isso com muita intensidade, não só no nosso comportamento, mas existem grupos que atuam com essa intensidade o tempo todo. Um deles, que é importante a gente falar aqui, é aquilo que se chama de cidadão de bem. Basicamente é essa expressão que passou a simbolizar esses grupos do pensamento conservador e que acreditam que a moral e os bons costumes devem ser defendidos. O único problema desse pensamento é que a moral e os bons costumes que devem ser defendidos é uma moral muito específica. É a manutenção de uma estrutura que perpetua laços de poder que beneficiam exatamente esses grupos que defendem essas ideias. Mas é importante dizer também que outros grupos que nada têm a ver com cidadãos de bem atuam exatamente da mesma maneira, apontando o dedo e dizendo fulaninho é nosso ou fulaninho não é nosso. E aí, cancelando ou não cancelando a pessoa na internet de acordo com a sua maior ou menor participação dentro de um determinado grupo, dentro de um determinado partido. Isso acontece muito em grupos de identitarismo radical. Grupos identitários radicais atuam com frequência dessa maneira. E é curioso como a gente socialmente vai moldando essas noções de certo e errado, que são completamente abstratas, e isso pode funcionar muitas vezes de maneira benéfica e pode funcionar de maneira maléfica. Você usou a expressão cidadão de bem, com muitas aspas aí. Aspas mesmo, porque Cidadão de Bem, inclusive, é o nome de uma publicação, de um jornal que era publicado nos Estados Unidos nos anos 20, que propagava as ideias da Ku Klux Klan. Cidadão de bem para quem, exatamente. E é curioso como essa nomenclatura, ou seja, a tomada dessa nomenclatura para si, faz com que a pessoa esteja autorizada a combater qualquer outro que se coloque contra ela, porque ela não é o cidadão de bem. É também curioso como isso pode ser contraditório, porque ao mesmo tempo você pode se denominar um cidadão de bem e ser homofóbico. Né? Não faz muito sentido essa deturpação de aliar o bem e o mal, o certo e o errado, para atender os meus desejos e as minhas crenças é muito forte. Agora, mesmo quando a gente não faz isso nessa potencialidade social completamente maléfica, como justificativa para ser homofóbico, racista, misógino, enfim, todos esses tipos de preconceito, a gente às vezes faz isso de maneira imperceptível, mas quase automática, adaptar os valores às nossas crenças, né? A como a gente quer que eles funcionem. Eu me lembro no Natal de 2018, que eu estava na ceia na minha casa, e me incomodava muito estar na minha ceia, olhar pela minha janela e avistar um morador em situação de rua. Então eu decidi com a minha mãe que a gente levaria, né, até esse morador em situação de rua um pouco da nossa ceia. E eu me lembro que na volta com a minha mãe, eu conversava assim, por que será que ele chegou a essa situação? Por que será que ele está nessa situação? Será que essa pessoa, de repente, abandonou os seus filhos, abandonou a sua família e está aí? E automaticamente eu pensava, mas isso não é justificativa. Mas de repente se ele agrediu os filhos seria justificativa. E aí eu fui montando na minha cabeça, é verdade. Eu fui montando, gente, minha cabeça funciona de maneira narrativa. Foi montando uma historinha para justificar, né? Para justificar o que você pensava sobre aquela pessoa. Exatamente, para moldar aquela situação aos meus padrões de certo e errado. Porque nos meus padrões de certo e errado, se ele tivesse agredido os filhos, né, justificaria ele estar ali. Mas se ele só tivesse, de repente, não cuidado com tanto zelo, não justificaria. E isso, gente, é simplesmente a minha cabeça, né? Não tem nenhum código de conduta escrito determinando isso. Mas eu acho que a gente faz muito isso. E isso é interessante para a gente perceber que, assim, o quanto é abstrato, já que é abstrato é móvel. E já que muitas coisas são abstratas nessa vida, vamos ao nosso querido poeta. E agora, José?
E agora, José? Leonardo Sherman, uma das primeiras discussões que a gente fez hoje foi sobre relativismo moral e absolutismo moral. Nesse sentido, tem outras questões que partem daí interessantes, por exemplo, o possível diálogo entre valores universais e a diversidade de pensamento, a diversidade cultural. Então, eu te perguntaria, como a gente pode equilibrar os valores universais e as diversidades de identidades, diversidades de pensamentos, diversidades culturais? Dá para a gente chegar a esse equilíbrio? A gente pode ter duas respostas. A primeira é não dá não. É muito complicado, porque a gente tem esses pensamentos ligados à criação das nossas comunidades, aos nossos grupos, e acha que o nosso grupo está sempre certo e que o nosso grupo é uma régua moral para todos os outros grupos e todo mundo seria melhor e o mundo seria mais feliz se todo mundo fosse como nós. Então, se eu for por aí e vendo o que está acontecendo no planeta, o tipo de coisa que as pessoas estão defendendo por aí, em certos grupos, não dá. Eu vou sentar e chorar. Mas eu também posso pegar com uma mão o lencinho para enxugar as lágrimas e com a outra eu vou lutando. Porque esse equilíbrio pode servir para a gente como uma meta a ser alcançada. E aí sim, não tem caminho simples, não tem caminho fácil. Talvez a primeira coisa que a gente tenha que fazer é cultivar a dúvida. Cultivar um estado permanente de análise dos diversos tipos de interação que a gente tem com outras pessoas, das sociedades, uma análise dos comportamentos culturais e verificar caso a caso se isso se adequa ao padrão moral que a gente defende, se esse padrão moral que a gente defende colocar em dúvida também e verificar o quanto dele pode ser utilizado de uma maneira universal. Porque não vai ter jeito. Tem coisa que vai ter que ser eliminada. Por exemplo, a gente não pode aceitar o racismo. A gente não pode aceitar o sexismo. A gente não pode aceitar o preconceito social. A gente não pode aceitar. Além disso, eu acho que a gente está num momento importante para lembrar de defender o Estado. Há muita gente aí dizendo que o Estado tem que ser reduzido, que o Estado tem que ser eliminado e coisa e tal. O problema é que o Estado é a instituição mais importante na defesa das minorias. Sobretudo se o Estado for laico, se ele não estiver relacionado a nenhum tipo de credo religioso e, ao mesmo tempo, defender a pluralidade dos credos religiosos. Um Estado multicultural, diverso e laico é fundamental para a gente conseguir esse equilíbrio, para a gente poder continuar tendo a liberdade de pensar o que a gente quer pensar, com a segurança de que algum grupo, por ser mais forte, por ter menos escrúpulos, por querer implantar a sua doutrina à força, vai conseguir fazer isso. Então, para mim, esse caminho seria importante. E no final das contas, em vez da gente considerar um dos dois caminhos, a gente conseguir conjugar os dois como fundamentais. Ao mesmo tempo, observar os direitos humanos como um elemento moral que deve ser seguido por todas as sociedades, ao mesmo tempo que aceitar dentro dos direitos humanos os elementos que dizem que cada um tem direito à sua liberdade de expressão, de crença e de pensamento. No final das contas, a Declaração dos Direitos Humanos ela já conjuga esse equilíbrio entre o absolutismo moral e o relativismo moral. E você, Karine, é possível, você vê algum caminho viável na possibilidade de um equilíbrio entre ideias totalizantes e ao mesmo tempo manter uma moral específica, singular, particular? Depende da questão, porque se alguém disser para mim, por exemplo, a literatura brasileira é um lixo, tá errado, aí não tem valor moral que justifique isso. Você não acha que você está sendo parcial nesse julgamento, não? Você não teria direito? Eu sei, eu não participo dessa visão, mas será que as pessoas não teriam direito a pensar assim? Não, literatura brasileira é maravilhosa, pronto, e acabou, tá vendo? Todo mundo tem o seu lado absolutista. Mas tirando esse lado absolutista, né, conhecido, Karine Literatura, gosto muito quando você fala, e você pontua isso em vários programas, a questão da conservação da dúvida.
porque essa ideia da dúvida te coloca em constante interrogação. E isso é muito bacana para o tempo inteiro você estar reavaliando isso que a gente está falando aqui, que é abstrato, que são os nossos costumes, que são as nossas certezas, que são as nossas crenças. É uma experiência recente que eu tive, acho que muita gente que está ouvindo a gente agora compartilhou, foi assistindo a série Coisa Mais Linda, principalmente essa segunda temporada que entrou no Netflix recentemente. Aviso de spoiler, gente, mas o spoiler é só para a gente dialogar aqui. E em determinado episódio a gente tem o julgamento do Augusto, que é o ex-marido e assassino da Lígia. Desculpa, spoiler de novo, mas faz parte da comunicação hoje. E esse julgamento levou a muitos comentários em relação à fala da mãe do Augusto e aos valores colocados ali de uma época. Isso que é importante a gente datar, né? Esse relativismo e a tentativa desse equilíbrio varia muito de acordo com o contexto. E aí o tempo inteiro o discurso dos advogados do Augusto e da mãe do próprio Augusto era: ele matou para defender a sua moral. Ele matou porque ela o tentou, porque ela o fez perder a cabeça. E aí a gente veio num discurso muito grande hoje de olhar para a época do passado e falar assim, né, meu Deus, isso realmente foi real. Era um valor de uma época, ele é absolvido, era o valor de uma época em que o fato dela ter tentado, com muitas aspas aí, justificaria o homicídio que ele cometeu. Então é interessante que a gente olhe para esse passado hoje e se interrogue com essa dúvida. O que aconteceu nesse contexto social que permitiu a ascensão desse discurso, inclusive jurídico? O esgarçamento dessa lei, por exemplo, do homicídio por uma visão moral. E aí, quando a gente faz esse diálogo com o passado e se interroga em relação a isso, é justamente para que a gente não repita, o discurso dessa sociedade que legitimaria isso de novo. Então, eu diria que é importante a gente perceber o quanto a gente vive a partir dessas construções morais e crenças frágeis. As nossas noções abstratas são muito frágeis. Então a gente precisa se interrogar, a gente precisa estar com essa dúvida que você tanto pontua, acesa o tempo inteiro, para que isso não se repita. No caso, a gente está falando de um homicídio justificado por um comportamento feminino. E uma outra situação que você colocou da pluralidade, realmente é muito bacana para a gente pensar essa pluralidade, já que o equilíbrio, ela vai fugir de um narcisismo. Eu não vejo caminho para a gente tentar um equilíbrio entre o absolutismo, entre os valores universais e o relativismo, a partir de um narcisismo, né? Porque se você tem alguém decidindo e se incumbindo de valores, esses valores não vão dar conta de um pacto coletivo. E quando a gente pensa nesse pacto coletivo, a gente pressupõe a pluralidade, né? A gente pressupõe um contexto heterogêneo, porque um contexto homogêneo, né, não vai configurar uma coletividade. E é interessante que a gente pense essa coletividade também por um viés importante na nossa cabeça, que às vezes a gente tem uma tendência que parece muito natural e que eu acredito que a gente precisa reavaliar, que é de estabelecer hierarquizações, né, de criar esse desejo da assimilação, né, de tentar pluralizar a noção de centro que a gente tem, porque muitas vezes a gente se fecha numa avaliação subjetiva de que algo é correto e tudo que foge daquilo que a gente avalia como correto é errado. E aí quando a gente olha para esse errado, a gente quer que esse errado venha pro nosso time para que ele se torne do bem, e aí do bem com muitas aspas. Essa tendência à hierarquização e essa assimilação que parece quase orgânica na nossa vivência, acredito que ela precisa ser questionada também. E aí, nesse sentido, eu não consigo fugir da questão do cotidiano, né? Eu parto dessa premissa de que muitas coisas escapam das nossas reflexões porque a gente esquece de olhar para o nosso cotidiano. A gente esquece das nossas ações diárias. Então, assim, às vezes é numa fala que a gente não pensou muito bem e a gente estabelece aí uma hierarquização, um juízo de certo e errado, se achando dono da verdade, né? Certas posturas nossas que muitas vezes são imperceptíveis. Então, a ideia da dúvida e da própria observação, né? Será que o nosso contexto é plural? Será que os ambientes que a gente convive são plurais? Eu acho que é uma interrogação essa que a gente tem que fazer. Olha para os ambientes que você trabalha, olha para o ambiente que você estuda. É um ambiente plural? Existe ali uma coletividade heterogênea?
Se não existe esse homogêneo, acho que a gente está tendenciando aí para um absolutismo e fugindo do equilíbrio, né? Então, uma busca por tornar os nossos ambientes de convívio mais heterogêneos, eu também vejo como uma possibilidade de alcançar esse equilíbrio. E é justamente por acreditar nessa pluralidade que nós vamos para as nossas mensagens na garrafa. A gente queria fazer um agradecimento especial para 2 ouvintes que mandaram mensagens muito carinhosas essa semana, falando sobre o podcast já ter invadido a rotina delas e como agora mergulhar com a gente é um ato semanal. Muito obrigada a Beth Conte e ao perfil Por Uma Vida Multicolorida. O afeto de vocês chegou aqui aquecendo os nossos corações. Muito obrigada. E nós recebemos a mensagem do Leon, que comenta o nosso episódio 17, Quanto Tempo o Tempo Tem. Diz assim o Leon: não acredito em destino, mas acho que as coisas acontecem no tempo certo. Não digo no sentido divino da coisa, mas no sentido de estarmos prontos para percebermos oportunidades e nos agarrarmos a elas. No fim das contas, a vida se ajusta ou somos nós que nos ajustamos a ela? No fim das contas, o tempo, como diz a física, é relativo. A noção de tempo vai variar sempre, assim como a intensidade da vida. É verdade, Leon. A noção de tempo sempre varia. Veja só, já estamos aí no episódio 28. E outro dia mesmo, a gente estava dando os nossos primeiros passos. E agora nós nos sentimos um pouco mais alegres por estarmos crescendo. A coisa muda, o tempo muda. E se tem algo que a gente está aprendendo nesses 4 meses de pandemia, é que o tempo é relativo. E se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, basta nos contactarem nas nossas redes pessoais, Karine Aragão Escritora, Leonardo Sherman, Léo Sherman, e nas redes do canal, nosso Instagram, NML Podcast, nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida, e nosso Twitter, Na Líquida. E aquele agradecimento a vocês que tão gentilmente seguiram o canal, seguiram o podcast e têm nos ajudado a divulgar esse nosso espaço de diálogo, o Nadando na Modernidade Líquida. Agradeço profundamente e peço a você que não seguiu ainda o nosso podcast que marque lá para nos seguir no tocador que você escolheu. Um beijo, gente, e até semana que vem. Valeu, galera! Fiquem em casa, não terminou ainda. Continua sendo momento de achatar a curva. Fiquem em segurança, aquele abraço e até semana que vem.